Olá, boa tarde a todas as pessoas. Primeiro, agradecer a presença de vocês, agradecer a plateia virtual, né, informando que esse evento tem transmissão online, e dizer que 57ª edição de Casa de Criadores, com o tema Qual moda para qual mundo, né, um questionamento incessante e urgente que a gente faça. Né? Eu sou Carol Barreto, professora doutora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia. Musa icônica, Olha, gênia. linda. Em estágio de pós-doutorado com a professora Francisca Dantas Mendes, que está aqui da USP, do Departamento de Têxtil e Moda, onde eu estou realizando uma pesquisa sobre moda, sustentabilidade, arte e ancestralidade. Né? E como curadora do educativo da Casa de Criadores desse ano, são esses eixos de reflexão, né? Muitas vezes de maneira assim, surpreendente, porque a gente está pensando tanto sustentabilidade, né, como sociedade e as relações com o meio ambiente, a partir de diversos debates. E essa história, né, que culmina aqui nesse encontro e nessa mesa, começa no ano de 2021, quando nos reunimos a partir da criação da Instituta Casa de Criadores, né, sob coordenação de André Hidalgo, que obviamente não está aqui porque está produzindo este evento, né, nesse exato momento. Então, André, né, tem essa iniciativa de pensar o papel da educação na construção da moda autoral, né, a Casa de Criadores é a maior semana de moda autoral das Américas, eu não conheço outra. E nesse campo, né, a gente está aqui para refletir quais são os interditos e quais são as questões, né, que envolvem esse campo da moda autoral, principalmente como um espaço de construção de autonomia, né, e o que é que isso ameaça ou contribui, né, a esse status quo da sociedade que a gente tem presenciado. Né? Como pesquisadora e autora do conceito de modativismo, no ano de 2021, né, junto com Carla Giroto, né, Cunha, Dudu Bertolini, né, e outras pessoas, né, envolvidas na Instituto Casa de Criadores, nós construímos a proposta de uma formação política em moda. Né? Então, esse nome, que é Qual Moda para Qual Mundo, né, eu usei uma palavra nos stories ontem que eu falei, ai, que palavra cristã. Batizado não, é cunhado por Carla Giroto. Né? As palavras carregam identidades diversas, não dá só para falar. Então, esse nome, que é um conceito, né, que abarca toda a edição da Casa de Criadores deste semestre, visa exatamente, né, questionar como é que a gente se coloca nos processos criativos, né, no sentido mesmo da nossa posicionalidade, quem somos em termos gênero, raça, orientação afetivo-sexual, né, silhueta, dentre outros marcadores sociais das diferenças, né, como é que a gente pensa a educação em moda nesse campo. Né? Então, pensando esse curso junto com Carla, né, durante um ano inteiro, né, nas reuniões com a Instituta, a gente tem a honra de ter, né, pessoas com sabedorias ainda não validadas pela universidade, né, cacicas, equedes e alorixás, mestras do saber, né, geral, né, não vamos falar do saber popular como algo diferente, e uma oportunidade para a gente, para aprender a aprender, né, aprender a aprender e aprender a escutar. Né? Então, a proposta desses dias é que a gente esteja aqui, primeiro, de coração aberto, né, para além das nossas mentes. Né? Se a gente pensa moda e decolonialidade, é deixar essa mente formatada de lado um pouquinho e sentir, né, mesmo como um corpo vibrátil, né, que percebe tudo e a partir daí cria. Né? Então, estar entre nós durante esse ano de construção do curso foi e está sendo revolucionário e transformador, né? Porque a gente consegue olhar nos olhos umas das outras, se celebrar, né? E se admirar numa medida, né? Que, como o Dudu falou, parecia festa de criança aqui, ó. Ai, festa do fim de ano da escola, porque sempre foi uma alegria muito festiva, né? Seja online, seja no presencial, que a gente se encontrasse, que a gente continua se encontrando, né? E elaborando esse pensamento filosófico sobre moda, né, como um projeto de sociedade, né, pensar a construção da aparência, da nossa corporalidade, e, consequentemente, aquilo que reveste essas corporalidades como algo que modela e define o que é projeto de sociedade.
né? E nesse contexto, eu gostaria de parabenizar e agradecer a André Hidalgo, maravilhosa e de rosa e preto. Join us. 57. Só um minutinho do close, meu amor, porque esse look não é qualquer coisa. Real, gente. Não é qualquer coisa. Olha que ele veio muito inteligente. Mas aproveitando de não ficar perfeito. Gente, é só para falar boas-vindas para todos vocês, para todos, todas e todes, para a nossa equipe da Instituto Casa de Criadores, que a Carla muito sabiamente fez um texto todo no feminino, porque é a Instituta Casa de Criadores e não o Instituto. Então, a Instituta foi uma celebração de vida, na verdade, né? Foi uma celebração do que a gente acredita que deva ser a moda. Não é ainda o que a gente gostaria que fosse, mas a gente está dando a nossa contribuição. Estamos dando a nossa contribuição com toda certeza. E essas pessoas, gente, imagina fazer reuniões semanais por um ano com essas pessoas. Eu tive esse privilégio. E as pessoas, 300 pessoas que foram impactadas, que foram os alunos do Brasil inteiro que fizeram esse curso, imagina, também tiveram esse privilégio. Então, eu queria só agradecer mais uma vez vocês por acreditarem no nosso trabalho, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo há 28 anos e que está aqui vivo, potente. Obrigado. Estamos vivas, né? Estamos aqui e estamos aqui perguntando qual moda para qual mundo. A resposta está com vocês, tá? Não está com a gente, não, está com vocês. A gente vai ajudar, né? A gente vai ajudar, a gente vai dar aqui alguns elementos e eu. Sim. Então é isso, eu vou deixar vocês com essas pessoas incríveis. E é isso, espero que vocês escutam, que vocês aproveitem. Depois vai estar sendo gravado, então vai ficar disponibilizado também essa mesa redonda nas nossas redes sociais. E é isso. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado. Tem que informar, né? Estamos aqui para isso. Leandro Benites, o look de André Hidalgo. E falando sobre informar o look, né, é importante a gente pensar em acessibilidade, agradecer ao nosso tradutor. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou usando um ojá, quer dizer, um turbante, né, feito de tecido nigeriano na cabeça, em tons de prata e azul, uma indumentária do Mali, feita em capulana verde, azul e branca, blusa e saia e sapatos na cor prata. Gostaria de convidar Carla Giroto, né, e lhe perguntar qual moda para qual mundo e por que qual moda para qual mundo. Muito bom. Bom, primeiramente, boa tarde e um agradecimento muito especial a quem dedicou a sua quarta-feira à tarde para vir aqui nos ouvir, apreciar esse momento que para nós é muito honroso e alegre, realmente é muito festivo. Acho que aqui se formou uma egrégora muito especial desde a primeira vez que nos encontramos e começamos a conversar. Acho que esse tipo de vibração, ela é para além de qualquer pensamento, é o que chega antes, né? É uma presença que chega antes e a gente se conecta por essa presença. Então, isso aconteceu com essa turma que está aqui, né? Então, agradecer, Carol, por essa introdução maravilhosa. O André, que a gente já agradeceu, mas gostaria de deixar aqui também a minha homenagem para essa pessoa maravilhosa que há 28 anos acredita e continua investindo sua força de criação de vida numa plataforma que fomenta outras linguagens para além das linguagens sistemáticas e hegemônicas da moda, né? Presença maravilhosa de Neon, de Dudu, enfim. Fazendo jus à introdução de Carol, também vou me apresentar. Eu sou uma mulher branca de cabelo curtinho, descolorido. Estou com uma roupa maravilhosa do Alexandre dos Anjos, que é um estilista e artista que desfilou na Casa de Criadores e hoje está na exposição que abre daqui a pouco, que também pertence ao Qual Moda para Qual Mundo da Casa de Criadores, depois eu vou falar sobre ela. É uma roupa pintada à mão, é um vestido túnica que vai até a altura dos meus joelhos, pintado à mão, uma pintura belíssima, uma carranca, da onde sai uma língua
também com grafismo. E estou com sapatos azuis parecidos com a pintura. Dito isso, qual moda para qual mundo? Acho que já começamos, né? Porque qual moda para qual mundo é? Que moda é essa de uma roupa que se pinta à mão? E que se faz tela, e que se faz imagem, e que se faz expressão, que se faz gesto, né? Que vida é essa que permitiria que mais pessoas pudessem fazer isso? Acho que a pergunta tá nisso, né? Que vida sustenta um tipo de comunidade que é capaz de criar autonomia para si e, de novo, retomar, porque não é que isso saiu da ordem do mundo. Em culturas não branco-centradas, o mundo continua sendo assim, ainda bem. Né? Em culturas não branco-centradas, a estética, a imagem, a produção da vida, a produção material da vida, a produção material é tudo. É a roupa, é a cumbuca que você come, é a colher, é a parede da sua casa, é o seu filho, é o cabelo do seu filho, da sua filha. Isso é cultura material do mundo. Né? A cultura material do mundo, ela está dentro da vida e a vida dentro dela, não tem separação. É respirar junto e produzir a si e ao mundo ao mesmo tempo. Né? Então, quando a gente pensa em qual moda para qual mundo, essa pergunta, para mim, ela continua sendo muito pertinente. A gente resgatou essa pergunta de 2021 para 2025, porque a gente entendeu que ela continua fazendo sentido, ela reverbera. Ela, quando a gente faz essa pergunta, automaticamente algo no nosso corpo começa a vibrar e a tentar responder. E eu acho que antes da gente pensar que existem respostas prontas e diretas a essa pergunta, é a gente poder deixar ela ecoar no corpo e aumentar o tempo dela no nosso corpo. Isso já é criar uma brecha, uma ruptura no sistema que automatiza a nossa produção de vida. Né? Então, linkando de novo com essas culturas não branco-centradas que, de alguma forma, continuam inventando a sua própria vida e a sua materialidade a partir daquilo que faz sentido na comunidade, eu acho que qual moda para o mundo, ela ressoa com esse tipo de pensamento. Qual mundo faz sentido? Qual mundo poderia existir para que pessoas que quisessem se dedicar a produzir a sua materialidade fossem produzir a sua materialidade e tivessem autonomia para isso? Pessoas que pudessem se dedicar a fazer sua própria roupa tivessem autonomia para isso, conhecimento. E mais do que isso, né, gente? Tempo e não só o tempo, esse tempo cronológico, mas aquele tempo outro, da vida, da criação da vida e da invenção da vida, que isso também está sendo tirado da gente. As pessoas estão exaustas de tanto trabalhar. As pessoas estão exaustas de tentar sobreviver. Então, quem é que exausto consegue se dedicar à materialidade e à beleza da vida? Então, essa pergunta, ela coloca a gente, ela leva a gente para pensar que tipo de mundo que a gente quer ter e que tipo de mundo, em qual tipo de mundo a gente quer viver. Isso não significa que a gente vá para um... Até pode ir, né? Porque isso pode acontecer. Mas e também não é um otimismo e um positivismo tóxico, né? Como a gente costuma ouvir. É pensar que essa pergunta, ela coloca também invenções. E que todos aqui estamos envolvidos na construção desse mundo que a gente está. Não é fora, é um tricô. É um tricô universal. Está todo mundo ali, todo dia acorda, faz um pontinho nesse tricô. Né? Então, nesse tricô universal, qual lado do tricô que eu quero estar? Qual ponto que eu estou dando nesse tricô? Faz diferença, gente, porque a vida, ela se apresenta na gestualidade dela. Ela se gestualiza quando a gente faz alguma escolha, quando a gente gestualiza a nossa vida também. E essas escolhas, elas fazem a gente acreditar que elas são muito pequenininhas e que elas não fazem diferença. Elas fazem toda a diferença. Com quem que eu acordo? Com quem que eu falo quando eu acordo? Qual comida que eu vou comprar quando eu acordo? Quer dizer, tem muita gente que não tem escolha, né? Não tem muita escolha disso. Mas aqueles que têm, que a gente possa poder escolher, para que outros que não têm consigam poder escolher daqui a um tempo. Então, é sobre isso também. Né? Não é sobre passar uma régua e achar que está todo mundo no mesmo limiar de percepção do mundo. Existem muitos mundos nesse mundo, mas cada um ali no seu tricôzinho, que nó que a gente está dando, que ponto que a gente está pondo nesse tricôzinho e como a gente está construindo a nossa realidade, dentro das nossas possibilidades, e tornar possível para outros aquilo que para eles pareça impossível também.
né? Então, acho que é meio por aí que eu respondo. E acho que eu já respondi o qual moda para qual mundo e o porquê qual moda para qual mundo, né? Uau. Perfeita. Tricô universal e a gente percebe o quanto a vibração do que Carla fala nos afeta, né? Assim como os afetos que vêm nas palavras. E uma já você for. Neon Cunha. A gente tem aqueles 15 minutos. É aquilo, né? O tempo elástico, espiralado, múltiplas É que eu existências. fiz Então lição de casa, aproveite. né? Eu saí perguntando para a Toda doutora, maravilhosa. quanto tempo você me Ela dá? logo, a que fala mais. Aí eu tive que me educar mesmo, me Maravilhosa. disciplinar, porque inclusive disciplina é matriz africana para candomblé, para umbandas Nossa, e eu demais. fiz disciplina. Bom, na voz, Neon Cunha, uma mulher negra de pele não escura, usando o cabelo preso num rabo de égua abaixo, brincos pendentes dourado com uma coisa meio âmbar de resina reciclada, toda vestida de preto, para lembrar que preto é cor, negra é raça. Pulseiras na mão esquerda, sempre à esquerda, por gentileza, pretas e douradas para Exu e Oxum, uma também em âmbar de resina reciclada, de Márcio Craquec, Vanderlei, MKWC, um anel de caveira para lembrar que estamos em transição, todas as pessoas estão em transição, um outro anel com ônix e uma pérola para a minha Yala Orixá, falecida há 2 anos. Eu vou tomar realmente essa liberdade, aliás, estou toda de linho, fazendo romance com, né, para Oxum, só para não divulgar que a Bonita está aqui, mas a Bonita está ali de vermelho também, linho, e é linho. Gente, é de brechó, tá? Só para dizer que a gente também faz moda reciclável e consciente. Toda praticamente de brechó, tirando o tênis e acessórios. Eu vou tomar liberdade realmente de ler, porque eu achei muita responsabilidade. Depois de tanto tempo, a gente teve o primeiro momento com tantas pessoas importantes, com tantas figuras. E também pensar numa contemporaneidade da moda, tá falando com o Dudu agora, e eu estou falando que a estratégia capitalista deu um recado da moda para a gente. Teve uma mudança nas grandes casas, nesse cenário mundial. São 17 novos nomes. Todas pessoas majoritariamente brancas e cisgêneras. Ainda com alguma orientação sexual, mas todas pessoas muito normativas. Eu até fico brincando que a era dos pavões acabou. Talvez o último grande pavão tenha sido Oliver Roesteng na Balmain e talvez John Galliano para Margiela. E mas a gente está made in Brasil ainda, né? A gente é muito made in Brasil, e essa indústria internacional, pouco para a gente, né? Mas de pensar que quando a substituição da direção criativa anunciou esses nomes todos bem caretinhos de imagem, grande capacidade criativa, isso é um recado bem dado. A gente viu as últimas passarelas que tem uma diversidade étnico-racial, mas não de corpos. Não há mais pessoas com deficiência, não há mais pessoas gordas, não há uma série de questões que a gente poderia pensar. E foi a partir também dessa provocação, desde lá de trás, que eu resolvi pensar, não exatamente moda como produto, mas como identidade, como estética, como corpo e futuro. A história da estética negra começa pela violência da nomeação. O colonialismo não chamou negro para reconhecer, chamou para reduzir. Construiu um mundo onde a África era tratada como não lugar e os corpos negros como inexistência, como erro, como ameaça. Mas os movimentos negros romperam essa sentença histórica. Aliás, eu não combinei com a Carla Giroto essa conversa, tá? E ressignificaram o negro como poder, como ancestralidade, como tecnologia e sobrevivência. Tomaram para si o que foi forjado para destruir e transformaram em arma. A estética, nesse processo, nunca foi cosmética, sempre foi política, sempre foi instrumento de contra-ataque. Adorno define o sujeito estético como aquele que pensa e age pelo sensível, e o sensível é invisível. Nada mais insuportável para o projeto colonial do que a existência sensível e criadora do povo negro, aquele que refaz o mundo através do corpo, da memória e da invenção. Na origem, techne, em grego, era arte, a técnica ao mesmo tempo. Poés, criação do mundo, o que antecede, como Carla estava falando aqui. A África sempre operou aí. Seus tecidos, suas joias, suas cosmologias, suas arquiteturas, seus rituais eram ciência, matemática, espiritualidade e tecnologia.
Por isso, até hoje, a sociedade branca tenta capturar a estética negra sem compreender sua profundidade. Imita, consome, lucra, mascara, mas teme, porque sabe que a estética negra é tecnologia de mundo, e mundo criado por negros não cabe nas ordens postas pelos herdeiros do colonialismo. O corpo negro, armamento estético, as joias crioulas e os balagandãs não eram adorno, eram em submissão. Mulheres negras escravizadas e libertas usavam o ouro para acumular autonomia, comprar liberdade, marcar território, afirmar que não aceitariam o lugar imposto. Cada amuleto na cintura era uma narrativa de sobrevivência, de amor, de espiritualidade, de poder. A estética negra sempre denunciou e sempre anunciou. Denunciou a violência, anunciou a liberdade. O samba, os terreiros, o black power, o jazz, o soul, o funk, o hip hop, o grafite, o picho, o streetwear. Todos são linguagens surgentes criadas onde o Estado só oferecia punição. Não há cultura urbana sem estética negra. Não há Brasil sem invenção cotidiana das periferias. Mas é preciso dizer com nitidez: essa criatividade negra nunca foi tolerada, foi combatida. Como denuncia Celo Carneiro, e que precisa ser incorporado como lâmina, afiada como travesti. Racismo não é coisa de ignorante, é coisa de profissional que usa dessa prática para negar direitos básicos que ele entende como privilégio. Não se engane, o racista tem plena consciência dos seus atos. O racismo não é acidente, não é mal entendido, não é desinformação, é estratégia, é projeto, é cálculo, é política de Estado. E é exatamente por reconhecer essa contundência que a estética negra responde com invenção. Porque inventar é quebrar o mundo onde o racismo opera como regra. O gênero também é construção colonial. Dentro dessa disputa estética e racial, há outra estrutura de violência, a construção cisgenerificada da categoria mulher. Gênero também é arma de colonialismo. É quem sente, e quem sente isso na carne são mulheres trans, travestis, não binariedades e transmasculinidades negras, transformadas em símbolo de inclassificado, tratados como ameaça à ordem, impedidas sistematicamente de existir com dignidade, ocupar um lugar de violência que não pode mais ser tratado como detalhe da luta. É seu centro. A história das pessoas trans e travestis negras no Brasil sempre foi empurrada para o subsolo. Mas nas últimas décadas, essa narrativa vem sendo reconstruída por quem não aceita mais ser objeto de patriarcado cisgênero. A extrema-direita, os fundamentalismos religiosos, as ideologias antigênero tentam disciplinar esses corpos, criminalizar suas existências, apagar suas contribuições, mas essa violência também tem método. Não há inocência na discriminação. O que existe é projeto de poder. Angela Davis denuncia e profetiza. Mulheres trans lutam para serem incluídas na categoria mulher, da mesma maneira que mulheres negras, cis. Eu não aplico a mulher negra a lógica cis. Eu vou usar aqui para que as pessoas possam entender. Mulheres negras cis lutaram durante séculos para serem reconhecidas como mulheres. No Brasil, país onde raça definiu humanidade, mulheres cis, negras, demoraram quase 400 anos para serem consideradas fêmeas humanas. E agora? Mulheres trans e travestis negras enfrentam o mesmo mecanismo de exclusão? É de novo Ângela quem questiona. E se a categoria mulher tivesse como símbolo uma mulher trans negra que luta contra a violência e contra o sistema prisional? A resposta é simples. Isso desmontaria o patriarcado, o cisgenerismo e o racismo no mesmo tempo. Por isso, tanto pavor, por isso, tanta violência. A visibilidade controlada dá a existência indesejada. O corpo negro, cis ou trans é sempre hipervisível como estereótipo. É invisível como sujeito. Hipervisível, desculpa, como estereótipo. Isso não é falha, é ferramenta. A sociedade exibe para degradar e esconde para negar a humanidade. Essa é a lógica que justifica que mulheres trans e travestis negras sejam assassinadas, expulsas, patologizadas, ridicularizadas e apagadas. Enquanto suas estéticas são consumidas, suas gírias transformadas em tendências, seus gestos apropriados como moda, é por isso que se torna inegociável um princípio político central. Não existe emancipação negra possível que aceite transfobia. Não existe luta antirracista real que tolere discriminação de gênero. Aceitar a violência sobre um corpo é autorizar que ela recaia sobre todos os outros. Rua, corpo, tecnologia, a cidade negra que persiste em nascer, apesar de toda a violência. A estética negra insiste, teimosa, feroz, indomável, insiste no tambor que reorganiza o tempo, na trança que mapeia linhagens, cosmologias, no gingado que desafia leis do corpo branco.
no picho que desenvolve nome a quem, que devolve nome a quem a cidade tentou apagar, no streetwear que vira código de pertencimento, nas pistas, nas festas dissidentes, nas coletividades negras LGBTQIAPNB+, nas casas que celebram a cultura ballroom, mulheres trans e travestis negras assumem centralidade estética e política. Criam rituais onde antes havia estigma, criam um futuro onde o Estado plantou morte. É aqui que o afrotransfuturismo entra como horizonte e como método. Rompe o destino branco. O afrotransfuturismo não é exercício de fantasia, é golpe contra-colonial. Ele afirma que o futuro não será branco, não será cis, não será normativo, não será autorizado pelo patriarcado, será negro, trans, múltiplo, criativo e insurgente. O afrofuturismo é a continuação da poesia africana no contemporâneo, não aqui, no aqui e agora. É quando o tambor encontra o sintetizador, quando o pente garfo encontra o circuito, quando a trança vira antena, quando o corpo negro vira tecnologia de dobrar o mundo, a mulher trans, a travesti, a não-binariedade, a transmasculinidade negra, quando cria estética, performance, moda ou dança, não está se expressando, ela está hackeando o futuro, está programando um planeta onde sua existência não é exceção, é centro. Essa é a maior ameaça ao colonialismo, um futuro que não consegue controlar, um futuro que ele não consegue controlar. O futuro negro é inegociável. A estética negra, em todas as suas dimensões, política, espiritual, tecnológica, corporal, é uma recusa radical ao destino colonial. É arquivo, é invenção, é cicatriz, é criação, é denúncia e celebração. O racista sabe exatamente o que faz. Como e nós também sabemos exatamente o que estamos fazendo quando criamos mundos que escapam às suas mãos. A história tentou matar o futuro negro. A estética negra o ressuscitou. A política negra o maturou. A cultura trans negra o acelerou. O afro-transfuturismo o abriu como constelação. O futuro pertence a quem insiste. E ninguém insiste mais do que nós. O amanhã é negro, é múltiplo, é trans, é indomável e absolutamente inegociável. Meu máximo respeito à Instituto Casa de Criadores e à Casa de Criadores, que tem sido esse lugar possível de manifestação de afrotransfuturismo. Nossa. E é esse. Texto. De casa. Ela pegou, ela... Uau, uau. Eita. Vocês entendem, gente, né? Não estava no script, a maquiagem não é a prova d'água, gente. Não tem condição. Por favor, por favor. Com certeza, publicado. Obrigado, que tu tá presente aqui, ó. Que bom também que você estava aqui para, né, comprovar, viu, que a gente ouviu isso em primeira mão. Exatamente. Maravilha. A pororoca tá aqui, né? Iemanjá você for, minha irmã. Que minha mãe Iemanjá sempre cuide do seu ori, do seu coração, para que a gente e que para todas as pessoas nesse mundo possam receber suas oferendas, porque é o seu melhor que você compartilha com a gente sempre. Lhe agradeço muito, lhe admiro muito. Dudu. Uau, né? Ai, gente, eu tô tão feliz porque vocês achavam que tinham sido chamadas para uma fala, assim, né, para uma mesa, e era, na verdade, uma reunião da Instituta, live, real, uma experiência imersiva, assim, que eu acho que conta melhor do que qualquer outra coisa, o que é essa experiência e por que que a gente está aqui falando dela e por que que essa ideia reverbera e reverberará por tanto tempo ainda, né? E é uma gratidão sem palavras estar nessa mesa, neste lugar, com essas pessoas, com vocês, e na 57ª edição da Casa de Criadores, podendo dizer que a moda autoral brasileira resiste sim, que ela existe, que ela não se conforma, que ela se reinventa, né? E de poder participar
de um dos processos mais legítimos de aprendizado, de ensino, de troca e de construção, né. E eu acho que de todos os processos dos quais eu participei na vida, e eu acho que sou uma pessoa que procuro sempre aprender com tantos, em poucos eu aprendi, me engrandeci e me enxerguei o mundo e a outros como foi e continua sendo o projeto da Instituto Casa de Criadores. Obrigada a vocês, gente. Voltar para casa com afrotransfuturismo no tricô universal do fundamento é bom. E para mim a primeira coisa que revela sobre isso são as nossas autodescrições, que sozinhas já diriam muito sobre quem nós somos e diria também como não existe moda nem mundo neutro, né? Como sabiamente diz minha gênia amiga Magotonhon, de neutro só o pH do sabonetinho de bebê que você usa na sua casa, porque de resto isso revela. Então mesmo na hora, né, da gente poder dizer quem nós somos e da maneira como cada uma de nós aqui falou um pouquinho sobre si, é incrível que isso já revela. Então, voltando um passo aqui para trás, eu sou uma pessoa não binária, branca, alta, que estou com uma minhoca escultura de contas pintadas na cabeça e um brinco de isopores feito à mão por mim e pelo meu marido. Estou usando um caftan vintage da minha própria marca, porque se a moda pode circular, né? Eu já tenho aqui estou usando uma peça de quase 20 anos de história da minha extinta marca Neon, um caftan listrado num verde, em tonalidades de verde, preto e branco, com rabiscos gestuais que se repetem nos meus brincos, na minha cabeça, e estou usando uma sapatilha de verniz. Eu sou uma pessoa bem comprida, com as pernas cruzadas, a mão na cintura e fazendo poses como sempre. Afinal de contas, é sobre isso, essa essa autodescrição. E como foi enriquecedor, né, desde o começo esse projeto, e para mim, mais uma vez o que já foi dito, mas eu repito, a genialidade deste nome, Carla, né, com essa astúcia tão linda que você sempre tem com as palavras, mas para mim, para muito além desse curso e do tema dessa edição da Casa de Criadores, ela é a pergunta fundamento e fundamental que você tem que fazer a partir do momento que você pensa moda. Qual moda para qual mundo? A moda e o mundo hoje são tão plurais, eles são tão diversos, eles têm sentidos tão antagônicos, às vezes complementares, que se você não se localiza, se você não se ubica, se você não se coloca de intenção, se você não entende a sua não neutralidade, você vai se perguntar qual moda para qual mundo. Seja na roupa que você escolheu sair de casa, seja no desfile que você está assistindo, seja nas presenças e nas ausências da moda que você assiste por onde quer que você passe, né? Então, ela é um convite a se posicionar, né? A gente vive um momento, ainda bem, que em cima do muro nunca foi o lugar mais perigoso. O primeiro lugar a tomar pedrada é em cima do muro, né? Então, e esse mundo, para o bem e para o mal, ele nos obriga, sim, a ocupar o nosso lugar de agência em aquilo que nós somos. E a moda, mais que nunca, a moda, né? Tão ardilosa a moda, também, ao mesmo tempo com uma capacidade de transformação e de interpretação do mundo à nossa volta tão incrível, e ao mesmo tempo com uma habilidade ardilosa em se apropriar erroneamente daquilo que nasce autêntico, ela sim não é neutra, né? Então é isso, diante de qualquer coisa, qual moda para qual mundo. E aí você imagina, né, no começo, nessa fala inaugural, a Carla trazer uma fala belíssima, assim como essa de agora, que, nossa, que o afrofuturismo só fica ecoando na minha cabeça, mas Carla fez uma fala igualmente impactante que André citou aqui, e que falava sobre as futuras possíveis, né? Imagina numa semana como essa, onde a gente tem que, infelizmente, eu sinto muito, falar de feminicídio e misoginia dessa forma assim, inominável, né? A importância de se garantir as futuras possíveis. Você acha que a Instituta tinha vocação para ser qualquer outra coisa que não fosse isso, né? Então, realmente, essa pergunta ela já é a resposta, né? E para falar, né, sobre para qual moda e para qual mundo, foi interessante que nesses últimos tempos eu tenho também costurado aí uma investigação que, na verdade, já está no ar e na terra há muitos anos, né? E que eu me propus a ajudar a responder, né? Porque também quem dizer que está respondendo sozinha, por aí você já desconfia, né? Mas que eu acho que contribui nessa percepção, que é a famosa qual a identidade da moda brasileira, né? Eu me pus aqui de novo em cima dessas discussões, e assim como qual moda para qual mundo, perguntas tão complexas como essa jamais poderiam ter uma resposta simplista, né? Ou uma única resposta, né?
Seria ingênuo e arrogante dizer que ela teria. Mas foi muito interessante que, ao pensar, né, nessas duas investigações, me parece muito mais que a moda, né, qual moda para qual mundo, assim como a identidade da moda brasileira, e assim como, a meu ver, a moda, faz muito tempo que ela não é sobre a forma, ela não é sobre a estética, ela não é sobre o babado, o volume, ou sobre qual é a cor do Pantone de 2026, né, gente? Ou se a gente ainda vai ter a coragem de falar a palavra tendência, né? Uma vez que o mundo está pedindo para nós termos agência diante daquilo que a gente escolhe ser, como é que a gente vai acreditar nessa instituição invisível que nos diz o que usar, como se a gente pudesse livrar a nossa cara de fazer as escolhas e dizer para nós, e foi que a tendência que falou, foi a moda que te falou? Que moda? De qual mundo ela vem? Né? Então, e de entender que não é sobre a forma, que não é sobre a estética, mas talvez sim sobre qual é a relação que essa moda tem com o seu mundo, com o seu entorno, o quanto ela se responsabiliza, né? O quanto ela se compromete com as questões desse entorno, né? Para quem disser que a moda brasileira ela é colorida e estampada e sexy, cuidado, né? Porque a moda brasileira ela é muito além disso. E olha quem está falando isso para vocês, essa ave tropical, essa eterna tucana do Bertolini que sou, mas sou a primeira a dizer que, para quem disser que é isso, cuidado, o Brasil é muito mais que isso. Olha para São Paulo, olha para essa megalópole pichada, caótica, essa Blade Runner tropical, essa Gotham City maluca, da onde sim, uma Vicenta Perrota, aonde Neon Cunha, né? Preta Transamerídia, filósofa de preto sempre saindo, tudo isso é a São Paulo, tudo isso é o Brasil, né? Exatamente. E olha, e como a gente tem que ter orgulho, né, de quem nós somos, da naturalidade que a gente tem com os nossos corpos, de uma habilidade de usar cores que é genuína nossa. Mas a gente não pode deixar que isso nos defina, que isso nos limite, que isso nos estereotipe, né, de alguma forma. Então, ao refletir, né, sobre isso, toda roupa feita no Brasil ela é moda brasileira. Desde aquela roupa feita da sua forma mais, né, toda e qualquer roupa. Mas qual será que melhor nos traduz e nos representa? No meu pensamento, na minha investigação, eu percebo que aquela que realmente se compromete com as questões do seu entorno, aquela que valoriza a sua cultura e os seus profissionais, aquela que não se apropria indevidamente daquilo que cria, aquela que está realmente se preocupando em criar um terreno perene para que muitas outras futuras e pessoas possam ser construídas a partir dali. Essa é a moda, a meu ver, que mais nos representa, independente da estética. E quando a gente leva isso para o ensino, a experiência mais próxima do meu entendimento do que a moda pode e deve ser, sem dúvida, foi o Instituto Casa de Criadores. Nada do que eu presenciei, né, tá em sala de aula com essas monstras maravilhosas, com J. Mombassa, Carla Cotirene, com Vicenta Perrota, com Gustavo Silvestre, com essas pessoas, entendendo, mais uma vez, que no tricô universal a moda não se separa de mundo, né, que não existe essa distinção, nada fez mais sentido. Eu e a Carla, a gente fez uma formação acadêmica bem próxima em termos de época e de instituições que frequentamos, e acredito que muitas de vocês aqui também. E eu, nossa, agradeço em muitas coisas pela formação acadêmica que eu tive. Mas quando a gente pensa né, o quão recente é o pensamento decolonial, não recente, mas o quanto essas mudanças estão sendo reivindicadas, né, o quanto no ensino, se a gente pensa que a gente só agora a gente consegue lutar para se dizer que o Brasil não foi descoberto pelo Álvares Cabral, né, que ele foi invadido. A gente também está aqui para aprender que a moda não nasceu na França, na alta costura, ou que ela precisa ser entendida pelos que estão lá fora para ela ser legitimada aqui. Que a gente precisa conhecer a nossa história, a nossa cultura, os nossos potenciais, as nossas forças. Que a gente precisa descolonizar esse pensamento e construir uma nova narrativa no ensino de moda e no mundo. A Casa de Criadores, há 57 edições, eu digo que se mantém firme fazendo isso. E a Instituta, em uma edição que teve, reverbera um pensamento que para mim está aqui vivo e que segue adiante por muito tempo. Obrigada, meus amores, por fazer parte dessa história. Moda brasileira é toda aquela roupa que é feita no Brasil.
e quem faz essas roupas, como, por quê, o quanto esses processos criativos e produtivos contribuem para a construção de autonomia, acho que é a palavra que eu mais falei nos últimos eventos, né? Porque como Carla, Neon e Dudu trouxeram, a gente, né, resumindo muito, eu acho que a gente está num momento muito sensível, né, quando as coisas parecem ter mudado, mas na estrutura, né, quem tem o poder de decisão, né, o grande capital, né, o lugar mesmo de decisão e de nomear, né, seja através do número de uma tabela de medidas para produzir PMG, que ainda é uma questão no Brasil, né, as bases têxteis disponíveis para a gente fazer nossas roupas de axé, né, cada vez menos coisa de algodão, cada vez mais desvalorização dos têxteis artesanais, né, cada vez mais um modo de significação de beleza, ratificando colonialidade, porque roupa, sim, tem raça, tem gênero, orientação afetivo-sexual, né, todos esses marcadores que nos compõem, né, como seres sociais estão traduzidas em tudo que a gente coloca sobre o nosso corpo. Né? Então, como, né, todas falamos aqui, né, quais são as roupas que mais representam e como é que a gente vai refletir sobre isso? O quanto é que o quanto a gente se coloca nesses processos de reflexão, né? O quanto a gente conversa com as pessoas autoras, com as referências, né, com as iconics, com as celebridades, enfim, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Tô olhando aquela pessoa ali, é espelho meu ou é a minha total alteridade, né? A ponto de fazer a gente internalizar cada vez mais atos de autorrejeição, que é disso que a moda vive, né? A moda no sentido da indústria, da modelação das existências que habitam essas corporalidades, vive da produção da desigualdade, né? E quando a gente pensa que a desigualdade é produzida, não é algo ocasional, não é orgânico, não aconteceu, é produzida, reiterada, ratificada todos os dias, né? E como as companheiras falaram, a partir também de contratos que a gente reassina a cada amanhecer. Então, como é que a gente amanhece? Como é que a gente vive? Quais são os atos de presença que a gente empreende no nosso mundo, no nosso cotidiano, na nossa existência? A gente ainda tem capacidade de olhar uma pessoa no rosto, nos olhos das outras e nos emocionar, né? Isso aqui é construção de amor, é construção de família. E não há revolução possível sozinhas, sozinhos, sozinhos, e sem a plena noção prática, cotidiana, tácita, material, da importância da construção de comunidade. Se aqui me reconheço como uma mulher negra, né, e sei dizer a origem desses textos que me revestem, né, é porque alguém lutou antes para que esse conhecimento, esse sentimento, essa energia, essa vibração ainda fosse possível de ser acessada. Né? E do mesmo modo como Dudu trouxe, quanto a moda traz uma série de ciladas, nesse momento que a gente pode falar de tudo, o que é que a gente pode ou deve negociar? Né? Será que a gente precisa expor tudo? Será que são todos, né, os temas ou imagens que devem ser acessíveis de dentro das nossas comunidades, né, para qualquer lugar, em qualquer superfície? Né? Então, é um momento, sim, de aprofundar entendimento de metodologia, né, de questionar mesmo, né, professora Tita, por que a educação em moda é tão sucateada, objetivamente mal feita, definidamente para não formar, né? Porque é aqui que está a possibilidade da revolução, tanto que é da revolução que se apropria, né, de maneira como o Dudu trouxe, para extinguir esses atos de autonomia e de liberdade. E se, como disse Nina Simone, liberdade é não ter medo, né? Que a gente continue compreendendo a importância de uma semana de moda com caráter educativo, formativo, provocativo da sociedade como casa de criadores, né? Que a gente possa compreender que discurso não é só o que a gente fala, não é também apenas o que a gente profere através dessa esfera aparente, né? Acesso ao dinheiro é discurso, né? Cronograma, planilha orçamentária, né? Quais são as marcas que se atrelam e por quê e como. Então, tudo isso é para a gente questionar qual moda para qual mundo, né? E lembrar também que outros capitais que reverberam aqui entre nós, que é o capital afetivo, né? De apoio mútuo, de admiração, é o que compõe essa passarela.
né? Então, hoje aqui nessa cerimônia de abertura, né, este momento, esse ato de, né, cortar a fita e dizer, ó, começamos os trabalhos, que a gente possa abrir essa gira de coração, né, convidando mais e mais pessoas para virem. Casa de Criadores é casa, né, é um espaço democrático de acesso mesmo a esse campo de linguagem e de produção de ciência, né? Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público a partir, né, da impressão, quer dizer, do QR Code que está disponível no Simpla, ou seja, para todas as pessoas. Só que quais são as barreiras de imaginário, né, que muitas pessoas, mesmo aquelas que a gente convida, fala, e eu posso ir? É o olhar de quem que autoriza, só que nessa cidade, ou como a pessoa, né, da Bahia, do recôncavo da Bahia, tenho que ser lembrada disso todos os dias. É como se os olhares questionadores, né, dessa branquitude que sempre observa e que acha que não é observada, que precisasse sempre autorizar. E Casa de Criadores explode isso, implode, elimina, né, a partir do momento que a gente pode transitar, né, inteiramente como somos. Então, logo menos, né, o desfile performance de Le Benites, às 18 horas, convido vocês, e às 19h30, né, um momento muito especial, né, de uma celebração no campo de sofisticação e de riqueza, né, que resulta desse início da construção da Instituta, do curso Comoda para Comundo, né, as obras que vocês encontrarão aqui expostas sob curadoria de Carla Girotto, né? Na abertura hoje, às 19h30, da exposição Qual Moda para Qual Mundo, materializam esse questionamento e esse devir. Né? Então, convido a todas as pessoas. Quem não está aqui ainda dá tempo de chegar, né, para as atividades da noite, e agradeço. Iemanjá Bucifuol. Vamos ficar, gente? Vamos ficar. Olha aqui, né? Eu quero morar. Que horas é o Não jantar quero. que eu quero morar nessa mesa? Para contextualizar a vida, né? Então vamos ficar o jantar, pro café da manhã. Próximo planejamento de curso, imersão, né? Num lugar que só tenha a gente. E aí depois a gente vai para as aulas. Inscrições. Eu quero só dar um recadinho da exposição também, para quem não puder vir hoje na abertura, durante todos os dias da Casa de Criadores, vai estar aberta. A sala de desfile é dentro da exposição, ou seja, é integrado, o espaço expositivo é integrado com a sala de desfile, também é uma disrupção nos modos e nos meios de se fazer e produzir uma exposição, né? E também uma sala de desfiles. Mas que a gente vai estar aí até o dia 14 de dezembro. Então, quem não puder vir hoje, ou não tiver oportunidade de vir nos dias da Casa de Criadores, tem oportunidade de vir até o Centro Cultural São Paulo, no piso Flávio de Carvalho, e apreciar essa exposição que foi feita com muita alegria, a partir das histórias e das oportunidades criadas pelos estilistas que decidiram não fazer um desfile nesta edição, mas sim ir para essa outra linguagem que é expositiva, que para mim faz muito sentido porque cria uma ruptura no tempo. Né? Quando a gente pensa o desfile, ele é uma imagem retiniana, ele provoca uma coisa na retina, ele cria uma imagem na retina, mas ela é rápida, ela fica no seu corpo, ela fica na sua retina, mas ela é rápida. Numa exposição, essa ruptura com esse tempo da passarela promove uma outra apreciação e já rompe com essa coisa colocada e sistematizada que o desfile coloca, que é uma imagem para consumo. Então, qual é o outro tempo de apreciação que uma imagem de moda é capaz de produzir e que rompe já com esse sistema colocado? Então, eu convido vocês a observarem isso na exposição também. Querem falar para finalizar? Querer, né? Tá difícil finalizar É essa. até meio difícil. Eu já tava. O corpo aqui nem. Mas eu queria Tá aqui, pontuar. ó. Foi tudo dito, né, Eu gente? queria apontar qual é o importante da Casa de Criadores. 57 edições, mas num ano tão real, né? Dudu trouxe uma coisa muito importante, que foi essa coisa do feminicídio, da violência. A gente tá... Quando eu vi a roupa de Carla, na hora eu falei, lembrei também de Kate Haring,
E é muito, pode estar falando com o Dudu também de pessoas que viveram com HIV no Brasil, que foram muito importantes, com o Rádio Secreto, que o Dudu está falando algumas coisas, Leonilson, artistas, e de verdade, né, de pensar que a casa tem esse, às vezes, só quem está acompanhando sabe a dificuldade, às vezes, de botar de pé, de manter. Então, tem muito respeito por esse espaço, tem muito valor por esse espaço, pela oportunidade. A gente que está no bastidor, a gente vê o desafio de manter, de colocar no ar essa edição. E Carla coloca uma coisa que para mim que é isso, essa cronologia da branquidade é perversa. Ela é uma cronologia imediatista, com uma velocidade muito rápida de consumo, é isso, desde o imperialismo, do Fordismo, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, produzir. E a casa vem justamente nessa contramão há muito tempo. Quando você pergunta onde se consome essas estilistas, esses estilistas, essas possibilidades, é gente produzindo, é gente acreditando, a gente sonhando. Numa das edições, eu disse que exatamente assim, qual é o tamanho do seu sonho? Como é que você redimensiona o seu sonho quando ele não é possível de ser realizado, quando ele não é possível de ter materialidade? Ainda que a gente, que de matriz africana, o invisível, o sagrado é invisível, mas ele se manifesta. É nesse lugar onde você... Eu nunca vi em terreiro de candomblé alguém dizer para uma entidade que aquele corpo não lhe pertencia, que aquele corpo não era o seu corpo, né? Aquela materialidade não era sua. Eu só queria finalizar isso pensando também, a gente teve agora Dia Mundial de reconhecimento da luta pelo HIV, pelas questões de HIV/AIDS. Nós tivemos também um 20 de novembro muito próximo, nós tivemos um 20 de novembro que não é só dia de consciência negra, mas também é dia de memória trans no mundo inteiro. E aí tem essa casa que você vai encontrar todas essas possibilidades produzindo vida. Eu acho que uma palavra para a exposição seria dá para degustar. Aquele lugar que a gente degusta, porque você para, é como comida de santo, você não engole. Você tem que ter uma coisa que eu vou finalizar para mim, que é o que eu peço todas as vezes que eu venho para um lugar como esse. A láfia. Para quem não é de matriz africana, e as pessoas traduzem a láfia como paz. A láfia não é paz. A láfia é equilíbrio. A láfia é harmonia. Quando eu peço a láfia ao orixá, geralmente pede muito mais a Exu, a láfia, eu estou pedindo um tempo de consciência antes de seguir adiante. Que essa casa seja láfia. Amigas, nem seria uma finalização, porque assim, de verdade, que fala lindamente, né? Assim, orquestrada e finalizada, mas acho que um último convite. A gente fala tanto no Que Moda para Que Mundo, né? Do quanto da agência de cada uma de nós dentro disso, né? Do quanto é sobre a gente entender que não há neutralidade, que, portanto, somos convocados a cada momento, né? A entender quem somos e, portanto, qual é a moda que nos representa dentro de qual mundo. Então, a importância que a gente tem de espalhar a palavra dos jovens estilistas. Quando eu digo jovens, por favor, jamais em um senso de idade, também não só dos jovens, pelo contrário, por que não daqueles que estão aí há tanto tempo e não tiveram sua visibilidade reconhecida? O nosso papel no reconhecimento desses talentos, né? Então, se você é alguém que não pode consumir de uma marca, por que não compartilhar, indicar, falar, fomentar, aplaudir, divulgar, né? Como cada um de nós que está aqui, que participa dessa cultura, que ajuda a consolidá-la, como a gente pode contribuir positivamente, de fato, a fomentando. E isso é do que a gente mais tem sede. Então, vamos espalhar a palavra da Casa de Criadores, dos estilistas que estão aqui e de todo mundo que a gente acredita e que merece, né, ser fomentado e celebrado. Gratidão pela presença de vocês e aproveitem o evento. Está só começando e vai até o dia 10.